BGS, Brasil Gaming Show, a maior feira de games do Brasil e da América Latina. Irá acontecer nesse ano de 2019, nos dias 9 a 13 de outubro. Vai acontecer na Expo Center Norte, em São Paulo. E nós da Evil Hazard estaremos presentes como parceiros oficiais da feira. Então não perca de presenciar as novidades do mundo dos games e nos dar um aperto de mão, cara sobrevivente de Raccoon City. E para mais informações sobre a feira, dá um pulinho no site da Evil Hazard. Valeu, falou e fui! Saudações, sou seu apresentador AVCF e sejam bem-vindos ao Loading Time. Há 30 anos foi lançado Sweet Home, o jogo que não apenas foi o pai de Resident Evil, como deu partida ao gênero Survival Horror, mesmo 7 anos antes do lançamento da versão original de Resident Evil para PlayStation, isso em 1996. Por não ter sido lançado fora do Japão, Sweet Home é desconhecido do grande público e, portanto, nunca teve a sua qualidade e a sua importância reconhecidos. Assim, no vídeo de hoje, eu mostrarei como é esse jogo e por que ele foi essencial para que a Capcom pudesse criar Resident Evil anos depois. Então, vamos nessa! Em 1989, a Capcom já se destacava como uma das melhores produtoras de jogos do mundo, lançando clássicos tanto para consoles como para arcades, com Mega Man 2 e Final Fight como os exemplos mais conhecidos. Evidentemente, era uma produtora muito requisitada para jogos licenciados, desde licenças famosas como DuckTales da Disney, até de filmes pouco conhecidos do grande público, como Willow. Falando em filme pouco conhecido, no mesmo ano de 1989, a Capcom produziu outro jogo licenciado, Sweet Home, um filme de terror lançado para os cinemas japoneses. Embora jogos lançados junto de filmes costumem ser exemplo de porcarias com valor de produção de troco de pinga, Sweet Home não apenas foi o mais fiel possível à obra de origem, como acabou se tornando a semente que anos mais tarde se transformaria no clássico Resident Evil. Assim como no filme, Sweet Home, o jogo, segue a história de 5 personagens que partiram para produzir um documentário sobre obras de arte de um famoso pintor em um castelo abandonado, e obviamente mal assombrado. Em seguida, a cena da porta abrindo, tão famosa em Resident Evil, aparece logo de cara. O início mostra os personagens ficando presos no castelo, e o jogo deixa claro que todos terão de cooperar para achar a saída. Cada um dos personagens tem um item que será necessário para progredir no jogo. Logo na primeira tela, por exemplo, o jogador tem que usar o aspirador de asca para aspirar cacos de vidro espalhados no chão. Em seguida, o jogador pode usar a câmera de Taro para registrar um afresco. M, por sua vez, destranca portas, habilidade que anos mais tarde ficaria famosa com Jill, Master of Unlocking Valentine em Resident Evil, pois é. Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the Master of Unlocking, take it with you. Falando nisso, Kazuo, o personagem principal, tem um isqueiro, exatamente como Chris também tinha no primeiro RE, e que será necessário para queimar cordas e iluminar salas escuras com uma vela. Por fim, a Kiko é a única capaz de curar personagens envenenados. O sistema de jogo é próximo aos RPGs da época, com o jogador podendo compor um time de até 3 personagens e gerenciando ações e itens por menus. Por falar em gerenciar, o jogador terá que constantemente ir e voltar para buscar personagens que ficam para trás, tanto por conta dos itens específicos de cada um, quanto pelo risco que é deixar alguém para trás sozinho. Isso porque o jogador terá que enfrentar monstros e assombrações que aparecem em batalhas aleatórias, e diferente dos RPGs daquela época, as mortes em Sweet Home são permanentes. Além dos monstros, o castelo em si também é hostil, com pedaços do chão que desmoronam e mesmo lustres que caem de repente, que por sinal engatilham uma versão primitiva de um Quick Time Event. Por tudo isso, há uma tensão permanente sobre o jogador, pois cada ação conta, e apesar de ganharem níveis como em RPGs tradicionais da época, os personagens são sempre um tanto vulneráveis e só recuperam pontos de vida com tônicos espalhados em diversas salas do castelo. Assim como também seria padrão futuramente nos jogos Resident Evil, os itens de Sweet Home são escassos e finitos, então mais uma vez gerenciamento é a palavra de ordem.
Falando em Resident Evil, a história de Sweet Home se desenrola com agilidade, ficando os detalhes da trama guardados em bilhetes ou escondidos em quadros e pinturas, por exemplo, algo similar aos documentos dos jogos de Resident Evil. Apesar do jogo todo se passar em um castelo, a Capcom fez um trabalho impressionante para que Sweet Home não ficasse visualmente repetitivo. O jogo é graficamente variado, com os desenhistas fazendo o que podiam para contornar as limitações do NES. Os monstros e assombrações são bem desenhados também, e tudo roda com taxa de quadros constante. Os sons e trilha sonora também foram feitos com competência, e o conjunto gráfico e sonoro resultou em uma excelente atmosfera de terror 8 bits. Sweet Home é de fato um clássico esquecido do Famicom ou NES. Então, o que vocês acharam? A mim não resta dúvidas de que se Sweet Home pudesse ter sido lançado fora do Japão em 1989, talvez hoje fosse considerado um dos grandes clássicos 8 bits da Capcom, ao lado de Mega Man 2 e DuckTales, por exemplo. Diferentemente do filme, um terrir daqueles, que aliás está disponível inteiro no YouTube, Sweet Home, o jogo, envelheceu bem, bastando apenas se acostumar um pouco com o seu esquema ultrapassado de menus e um tanto de backtracking presente no jogo. Então eu lhes recomendo que deem uma chance a esse jogo, até porque é uma ROM muito bem traduzida, foi justamente a que eu usei para o vídeo de hoje, então não há barreira linguística. Assim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês pela audiência e até a próxima aqui no Loading Time. Até! 心の力を私にください。